Gente, olha só, falando ainda sobre PT, Paulinha, a Ucrânia está acusando o Lula de fazer propaganda pró-Rússia. Conta pra gente qual que é a alegação que eles estão trazendo. Pois é, tem uma lista do Centro de Combate à Desinformação, que foi uma plataforma criada pela defesa ucraniana e que compila ali o quê? Pessoas que promovem o que eles entendem como propaganda russa na guerra entre ali os dois países, né? E temos um brasileiro nessa lista, que é quem? Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi incluído nessa listona pela declaração de que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky é tão culpado pela guerra quanto o Vladimir Putin, né? De acordo com o centro ucraniano, Lula também teria dito que a Rússia deve liderar a nova ordem mundial. Inclusive, a assessoria do ex-presidente Lula já respondeu um pouco a essa nomeação do Lula nessa lista, disse que a primeira frase está fora de contexto e que a segunda nunca foi dita pelo Lula. Essa segunda frase eu realmente não encontrei, inclusive se alguém encontrar, me mande aqui para a gente mostrar. Mas a primeira colocação foi numa entrevista do Lula à Time, que inclusive a gente trouxe aqui no Morning Show. Eu até peguei o trecho para a gente poder fazer o VAR aqui, né, para ver se está tirado de contexto ou se o Lula falou mesmo aí que o Zelensky é tão culpado pela guerra contra o Putin, como Putin. Ó, ele disse assim para a Time: e agora, às vezes, fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido de pé por todos os parlamentares, sabe? Esse cara é tão responsável quanto Putin. Ele é tão responsável quanto Putin, porque numa guerra não tem apenas um culpado. O Saddam Hussein era tão culpado quanto Bush, porque o Saddam Hussein poderia ter dito: pode vir aqui visitar e eu vou provar que eu não tenho armas. Ele ficou mentindo para o seu povo. Agora, esse presidente da Ucrânia poderia ter dito: olha, vamos deixar para discutir esse negócio da OTAN e esse negócio da Europa mais para frente. Vamos primeiro conversar um pouco mais. E, inclusive, em relação à posição de lideranças brasileiras em relação à Ucrânia ou à Rússia, também repercutiu bastante esse final de semana uma entrevista que foi apresentada no Fantástico, que trouxe aí o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, contando detalhes de um telefonema que ele recebeu do presidente Jair Bolsonaro e se colocando em relação à posição de neutralidade do Brasil, né, ali na guerra. Ele disse o seguinte, ó: precisamos do apoio que mencionei ontem ao presidente. Eu disse para ele: queremos o apoio do Brasil. Eu disse: se amanhã alguém atacar vocês, não ficaremos neutros, independentemente do histórico da nossa relação com esse país que venha violar a sua soberania. Se alguém capturar a sua terra, matar o seu povo, estuprar as suas mulheres, torturar as suas crianças, como poderei dizer que sou neutro? Eu não tenho esse direito. Esse é o mundo moderno. E aí ele ainda disse, ó: escolhendo a neutralidade, permitimos ao senhor Putin pensar que não está sozinho nesse mundo. Só isso. E as outras coisas, relações comerciais, são secundárias. Ele segue um pouco defendendo esse ponto de que o Brasil poderia ou deveria se posicionar de alguma outra forma que não com a neutralidade. Então, tá aí. Será que ambos estão nessa listinha do Zelensky? Mas nessa só tá o Lula, tá? Nessa tá o Lula lá. E tem também, Paulinha, Glenn Greenwald nessa lista, certo? Tem o Glenn também? Glenn Greenwald, exatamente. Cubaninha, começa você. Eu fico surpresa, né, que a imprensa não está revoltada, não estão noticiando. Fico imaginando o que aconteceria se fosse o Bolsonaro, né? Porque quando o Bolsonaro decidiu que o Brasil tinha que ficar no centro e não tomar partido, aí caíram matando, surubus, né? Quando vem sangue, já vão em cima. Mas o Bolsonaro, ele tem que fazer isso porque ele é o chefe de Estado. Ele não pode colocar o Brasil numa situação delicada. Já o Lula, ele claramente é favorável à Rússia, assim como suas amigas ditaduras, Venezuela, Cuba, todos os ditadores da América Latina se posicionaram a favor do Putin. Então o Lula não poderia ser diferente. O Bolsonaro, ele tem que se manter neutro por uma questão de a gente é um parceiro comercial com a Rússia. Graças à Rússia, graças aos fertilizantes da Rússia, e que o Bolsonaro não se posicionou nem a favor de um nem a favor do outro, a gente está conseguindo colocar comida na mesa do brasileiro. A gente está conseguindo mandar comida para fora do país. Graças a esses fertilizantes, o agronegócio está conseguindo produzir e a gente está conseguindo se recuperar economicamente muito melhor que vários países, né,
que subestimaram o Brasil. Então, a diferença entre o Lula e o Bolsonaro é que o Bolsonaro, ele não é a favor do Putin, ele não é a favor de ditadores, ele é a favor do quê? Se é bom para o Brasil, infelizmente a gente vai ter que conversar, sentar e conversar. Se vai colocar comida na mesa do brasileiro, tem que fazer esse esforço. O Lula não, ele apoia de graça ditadores, porque ele adora esse tipo de pessoa, esse tipo de pensamento. O Paulinho, o Glenn Greenwald, que eu citei aqui agora para Paulinha, ele é citado nessa lista como um disseminador de propaganda russa. Você acha justo isso? Não acho justo, não. O Glenn tem as convicções pessoais dele, até hoje é uma pessoa de esquerda, discordo de muitas coisas do que ele fala, mas até hoje o que eu vejo é ele defender os pontos nos quais ele acredita pessoalmente. Então, acho o Glenn até um jornalista muito honesto nos seus pontos de vista, embora sejam pontos de vista que eu discorde, ele tem inteligência para analisar e chegar às suas próprias conclusões. Agora, analisando esse ponto, essa bom levantamento aí que a Paulinha fez, o que eu realmente não encontrei a frase onde o Lula diz que há uma igualdade de culpa na guerra. Mas o que eu achei, e isso de fato aconteceu, foi uma nota do PT, e portanto o partido do presidente, culpando os Estados Unidos pela guerra na Ucrânia. Essa nota foi publicada no dia 24, e depois pela bancada do PT no Senado, depois eles voltaram atrás, e apagaram a nota e disseram, não é bem assim, porque viram que pegou muito mal. Na época, até os jornais noticiaram, e principalmente as mídias sociais, noticiaram a postura do PT naquele momento. Como a Zoe falou muito bem, esse alinhamento entre Rússia e os países de esquerda da América Latina, ele é histórico, né? Até porque a terra da Zoe foi durante muito tempo financiada. Completamente financiada e praticamente ocupada pelo Estado do qual a Rússia é herdeiro, né, a União Soviética. Então, é um alinhamento que acontece. A postura do presidente Bolsonaro nesse conflito, ela também começou um pouco dúbia num primeiro momento e depois ele adotou a posição que eu considero mais correta. Acho que num primeiro momento ele foi até crítico ao Zelensky, fez uns comentários em umas lives que eu considero, não acho que foram tão felizes, mas depois ele acertou perfeitamente o tom. O tom onde o Brasil não vai se meter num conflito regional. E basta vocês pensarem o seguinte, será que se nós estivéssemos num conflito regional aqui com a Venezuela, será que a Ucrânia ia fazer algum boicote contra o Brasil? Imagina alguma coisa dessa? Cobrar do Brasil uma solução para um problema de um conflito regional que não tem absolutamente nada a ver com o Brasil, seria uma sandice. Então o Brasil acertou muito bem e a postura se mostrou correta. O Brasil condenou a ação militar e tomou as medidas nas Nações Unidas corretas que deveriam ter sido tomadas, condenou a ação militar, mas não se posicionou em nenhum lado durante o conflito. E isso tem a ver, e está correto, a defesa da paz e dos princípios previstos na Constituição brasileira. Então, acho que foi bem acertada a postura da área de relações internacionais do presidente, da qual muitas vezes eu sou crítico, mas nesse momento achei que foi bem correto. O Guga, você acha que essa postura do PT é certa? Não, claro que não. Inclusive, hoje eu aprendi que a Rússia é de esquerda, essa Rússia que persegue o Putin, que persegue partidos de esquerdas na Rússia. Agora ele é de esquerda e que a esquerda venera. Olha, parte da esquerda gosta do Putin, porque parte da esquerda viu na Ucrânia uma direita ainda mais violenta. Agora, uma grande parte da esquerda tem ojeriza ao Putin e considera ele alguém autoritário, reacionário, que procura um passado czarista, nada a ver com socialismo, muito pelo contrário, até porque ele foi para cima de partidos de esquerda na Rússia. Então ele não é um ídolo da esquerda, mas nessa guerra teve gente que fez essa leitura do Lula. E eu já critiquei uma vez, e muita gente já criticou. O Paulo disse que não achou a frase onde ele coloca que a Ucrânia é tão culpada quanto, mas de fato ele falou isso. Ele falou que o Zelensky é tão culpado quanto. E não é tão culpado quanto. O que ele não falou, e ninguém acha, é que seria uma nova ordem mundial, que ele seria a favor essa de uma frase que eu não encontrei também. Mas... Até porque o Lula, a esquerda, eles não vão muito para essa linha de teoria da conspiração, de achar que o globalismo tem que ser combatido e que tem que ter uma nova ordem mundial. Isso é papo de militante
putinista, da extrema-direita, que acredita nisso. Inclusive, o Putin invadiu, isso é uma invasão. Isso tem que ser tratado como uma invasão de um outro país. E, por mais que a Ucrânia tenha vacilado, que o Zelensky não seja esse herói todo, que ele tenha cometido erros políticos, a culpada maior, óbvio que é a Rússia. Foi a Rússia que invadiu, foi a Rússia que mandou tanques para um outro país e mandou, enfim, todo o seu exército. Então, temos um vilão aí. Dá para se separar um pouquinho. Não dá para tratar também o Zelensky como herói, eu entendo, mas temos aí o verdadeiro culpado pela invasão, que é o Putin. Aí não dá para o Lula falar que um é tão culpado quanto o outro. Foi uma fala infeliz e foi muito criticada, e a imprensa caiu em cima, porque também falam que a imprensa alivia, a imprensa não dá. A imprensa tanto está dando essa história de hoje, quanto bateu muito no Lula, quando ele fez esse comentário, tentando colocar na mesma balança o Zelensky com o Putin. Eu não vejo esse alívio, não. E tem que bater mesmo, porque não dá para comparar. Muito bem. Paulinho, você quer fazer mais alguma observação? Zoe, por favor. Eu quero falar que o Guga acertou 90% desse comentário e quero dar os parabéns para ele. Caramba. Finalmente. O que é um nome após o outro, né, senhores? É realmente surpreendente. Eu falo, quando acertou, eu falo. Fala, Cubaninha. Não tenho nada a acrescentar. Nada? Paulinha, por favor. Não, tô tranquila em relação a tudo isso. Trouxemos aqui a fala do Lula, a revista Time, inclusive, a gente tinha trazido no Morning, houve críticas mesmo em relação a esse posicionamento do Lula, que agora tá aí junto com o Glenn Greenwald nessa listinha. Muito bem, Paulinha.